Senhor Alex Stival, Cuca, técnico do Galo, e a última vez que o Cuca participou do 98 Futebol Clube, o Galo bateu campeão da Copa do Brasil. Foi às vésperas da decisão com o Atlético Paranaense, e aí veio o segundo título do Galo da Copa do Brasil. Não acho que seja o caso, o Cuca não é supersticioso de jeito nenhum. Nem um pouco. Mas parece que coisa boa tá vindo por aí também de novo, viu, professor? Boa tarde, seja bem-vindo. Ô, meu amigo, tudo bem, Gil? Prazer falar com você aí. É verdade, eu não tenho superstição nenhuma, né? Mas ter boas lembranças sempre faz bem, né? Sim, professor, é verdade. Eu me lembro, a gente falou antes, durante a pandemia, aquele período terrível, e depois já com você no Galo, em 21, tinha acabado de conquistar o Campeonato Brasileiro, e a gente bateu um papo com você, e aí estava indo para disputar com o Atlético Paranaense a final, e deu muito bom. Professor, eu vou fazer uma pergunta com relação a esse sorteio aí da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário é o Flamengo. Saber se por ser o Flamengo, há em alguma medida, alguma alteração ali na janela do Galo? Isso influencia de alguma forma nessa janela do Galo para dar aquela encorpada no elenco que você tanto fala, pelo fato de ser o Flamengo? Veja, eu vou esperar também, ver o que a gente consegue de melhor na janela, né? Se a gente não conseguir também, eu tenho um grupo aqui que eu confio, eu tenho muita expectativa em fazer um segundo semestre bom. A gente fala muito nesse primeiro semestre, né? Mas, assim, o que nós nos propusemos, praticamente a gente conseguiu, sabe? Nós conseguimos reverter uma situação difícil no Mineiro, conseguimos classificar, conseguimos ser campeões, passamos na Copa do Brasil e tivemos um tropeço na Sul-Americana. Esse sim, conscienciando o próprio Kik, se você ganha uma partida dessas, estava tudo encaminhado. Se Deus quiser ganhar do Internacional na quinta-feira que vem, você praticamente fica entre os 6 primeiros, né? E dentro da projeção que a gente fez, era o que a gente tinha na expectativa, né? Daí para ter um segundo semestre melhor. Cara, nós jogamos em 43 dias, nós jogamos 13 partidas. É muita coisa, são 5 viagens difíceis também, com um elenco reduzido. Então, é lógico que o jogador não vai jogar na sua normalidade, não vai conseguir desempenhar tudo que pode, né? E às vezes nos faltou um desempenho um pouco melhor, mas muito por causa disso também. O desgaste que esse excesso de partidas complicadas, difíceis, né, a gente enfrentou. A gente estava aí em penúltimo lugar no Brasileiro, arrancamos mal. Os 4 primeiros jogos, 2 pontos. E nos últimos 21 pontos, ou seja, nos últimos 7 jogos, nós temos 15. Então aí G4 no mínimo, né? O erro foi no começo, não ter ganhado 1 ou 2 partidas a mais, senão você estava aí dentro do G4. Agora, Cuca, o Atlético para esse jogo, primeiro agradecer, né? Falando aí pela primeira vez com a gente desde esse retorno aí ao Atlético, ao vivo, né? Especificamente para o programa, a gente sempre falou nas coletivas. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco para a gente desse planejamento para as férias, né? Você vai ter 15 dias de férias, 15 dias de pré-temporada. Qual que é o grande foco do Atlético nesse período da parada do Mundial? Para poder voltar com o tanque cheio, para poder voltar com jogadores recuperados fisicamente, porque a sequência é forte, logo de cara são 8 jogos em 16 dias. Pois é, um jogo a cada 2 dias, e a gente perde jogadores lesionados, né? Você vê até hoje a gente tem jogador ainda lesionado, que tem jogadores que fizeram cirurgia, o Cadu, o Maia, a gente tem o Coelho machucado, o Arana, que um tempo tá... Eles voltam para intertemporada? Já voltam à disposição? Sim, eu acho que sim. E fazem muita falta, né? São jogadores que fariam falta em qualquer grande clube e não é diferente com a gente. Agora, o que é essa intertemporada? É descansar quem tem que descansar, é treinar mais quem tem que treinar. Sábado a gente já tem um compromisso ali na Arena MRV, que a gente joga com o Paulista de Jundiaí, faz um jogo-treino, e eu já vou aproveitar esse jogo-treino para jogar mais quem não está tendo oportunidade, dar um pouco de jogo a mais para eles, ter um contato maior
com o nosso campo, que é um campo diferente. A gente não nos habituou ainda a jogar no campo, ainda estamos estranhando, mas quando a gente estiver acostumados ali, ele vai ser uma arma a nosso favor. E às vezes, Cuca, quando você está ali traçando uma estratégia de jogo, a galera não entende que é uma estratégia, né? Como foi, por exemplo, o clássico de se fechar mais a casinha, o Everson não fez nenhuma defesa e de repente dá uma espetada lá em cima, contra o Ceará também, cansar o time no primeiro tempo e no segundo tempo todo mundo fala assim, não, tomou um amasso, tomou um vareio de bola e deixou de ser a estratégia, deixou de valorizar o treinador brasileiro também. É bom que você me faça essa pergunta, sabe, porque assim, não são todos, sabe, mas tem comentaristas que eles são comentaristas assim de obra pronta, né? Tem os bons, a gente tem que tirar o chapéu. Agora, você está desgastado, você jogou quinta-feira até meia-noite, você tem uma viagem para o Ceará, você vai jogar com o Ceará que está 12 dias te esperando com 50 mil pessoas, aniversário do clube, uma festa só. Se você for de peito aberto jogar, o cansaço que você tem, no final do jogo você vai perder o jogo. Então, quando você pega um jogador importante, como eu fiz, tira do jogo, para usá-lo depois como uma arma que você pode usar, e a estratégia tanto foi correta que nós ganhamos o jogo e jogamos melhor o segundo tempo do que o primeiro, você olha uma porção de comentarista, errou feio, errou longe. Como é que é errar perto, que eu não sei, hein? Errou longe, a estratégia errada, correu risco que não precisava, sabe? São coisas assim que o cara não está aqui o dia a dia, ele não sente o jogador, não sabe que o seu jogador está inteiro, está cansado, está desgastado, e fazem o julgamento teu. Isso teve uma bola na trave e uma bola parada, né? É só isso. O resto você controlou bem, um jogo difícil. O Ceará não perdeu nenhuma partida em casa desde o ano passado, tem mais de ano. Mas o que é mais fácil? É mais fácil você criticar, dizer, se tivesse jogado assim já tinha ganho. Esse tipo de pessoas, sinceramente, assim, que pensam assim, elas pensam em, de repente, diminuir um mérito, não que seja meu, que é nosso. A estratégia não é do treinador, é do grupo de jogadores. Eu converso com eles. Eu não faço nada para prejudicar ninguém, pelo contrário, eu tento sempre tirar o máximo de cada um. Ô professor, você falou aí do Dudu e o torcedor está na expectativa de ver a estreia, acompanhar de perto a estreia do Dudu, que será em casa. Depois você pode confirmar se ele joga mesmo contra o Internacional. Mas como é que foi essa conversa? O Dudu estava do outro lado, estava do outro lado do muro. Você percebeu que azedou o caldo lá? Como é que foi a conversa para levar o Dudu para jogar no Galo? Porque, mano, você vai ficar na mesma cidade, né? Você vai sair do arquirrival, tem 2 clubes aqui que são rivais, e aí, pô, ele vai estar no dia a dia encontrando com o torcedor rival. Como é que foi isso? Essa conversa com o Dudu e quando é que você percebeu que a coisa lá estava azedando também? Vou bater um papo com ele, quem sabe, hein? Dudu foi meu jogador em 2010, 11 no Cruzeiro. A gente subiu ele. Recém ele tinha subido, acho que com o Filipão, se não me engano. Emprestamos ele para o Curitiba, ele rodou e tal. Depois ele foi meu jogador no Palmeiras, foi o capitão naquela conquista do Brasileiro em 16, né? E 17.